Bom, aqui é o professor Benedito Costa e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a, a peregrinação, a história do peregrino. Essa aula foi montada, não é bem uma aula, é mais uma conversa, mais um bate-papo. Esse conteúdo foi pensado assim, meio de supetão, a pedido de um grande amigo meu que é estudante de mestrado em literatura, o Eduardo Bezerra. E eu montei essa aula para ele, e como é um assunto de interesse de vários pesquisadores, eu achei melhor deixar no meu canal também. Então, é mais um bate-papo, não é exatamente uma aula formal, etc., mas eu vou falar um pouquinho sobre peregrinação, a história do peregrino, das andanças, que é um dos pontos que acho que ele tem pesquisado no mestrado dele. Primeiro, antes de a gente falar de alguns mitos e de alguns dados religiosos, vou pensar um pouquinho onde aparece hoje a peregrinação. Certamente você já deve ter ouvido falar da andança que um peregrino faz até Santiago de Compostela. Sai de um determinado lugar e vai a pé até Santiago de Compostela. Essas andanças elas não são incomuns em nenhum dos continentes. Em todos os lugares você vai ver uma andança de algum peregrino. Por exemplo, na religião católica, você vai encontrar algumas pessoas que fazem uma caminhada rumo à Aparecida do Norte, aqui no Brasil, por exemplo. E essa caminhada é longa, às vezes, 200, 300, 1.000 quilômetros. Ela parte da cidade desse peregrino até chegar à sede onde está uma entidade, onde está uma divindade, onde está uma presença para aquele peregrino sagrada. E o número de pessoas que faz essa peregrinação até a Aparecida do Norte, aqui no Brasil, que fica no Vale do Paraíba, é bastante grande. Lá na cidade de Aparecida, você tem um outro tipo de peregrinação, de andança. Você vai ter, por exemplo, pessoas que vão de uma igreja a outra. Temos a igreja antiga de um dos lados daquela passarela famosa que tem lá em Aparecida. E do outro lado nós temos a Basílica Nova. E as pessoas caminham, fazem essa caminhada. É muito comum os peregrinos fazerem essa caminhada, às vezes com bastante dificuldade, porque há muitas pessoas doentes. E às vezes fazem essa caminhada de joelhos. Não é incomum também você verificar algumas pessoas fazendo uma subida de joelhos, onde há uma escadaria muito grande. Isso ocorre no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Em outros países também, as pessoas fazem peregrinação. Uma peregrinação. Vão até um lugar, peregrinam até algum lugar que é sagrado. Se não é possível fazer uma peregrinação, porque a pessoa é doente, tem dificuldade, já tem idade, ou porque há outras questões que dificultam essa caminhada, o peregrino ele pode fazer essa andança no próprio lugar. Então, como eu falei, em Aparecida, alguns peregrinos que foram até Aparecida, peregrinos, em peregrinação, fazem andança lá na cidade mesmo. Mas nas igrejas antigas, principalmente em igrejas medievais, você tem lugares em que há uma andança. Você pode fazer a andança dentro da igreja. Seja essa igreja uma basílica maior, menor, seja ela o que for, você tem uma andança. Então, em alguns lugares você tem uma andança mais curta, que é feita como se fosse numa espiral, ou como se fosse num labirinto. Você faz uma andança até o centro. Esse centro é muito importante, se eu lembrar eu falo dele depois. O umbigo do mundo, o centro do mundo, enfim, o seu destino. E em algumas igrejas havia justamente um lugar que circunda a igreja, que circundava a igreja, chamado deambulatório. Né? Deambulatório, um lugar onde você faz uma andança. E essa andança tem um sentido, né? Ela começa de um certo lugar, vai para o outro, enfim. Geralmente as igrejas eram construídas, vocês sabem muito bem, de acordo com os solstícios, viradas para onde nasce o sol, ou de alguma forma em que algum momento do ano ou algum momento do dia o sol bate
no vitral, ele alcança o sacrário. O deambulatório também é uma presença dentro dessas igrejas muito importante para o peregrino, para o fiel, para quem vai até ela. E você deve ter ouvido outros tipos de andança modernas, contemporâneas, de pessoas que andam e vão até algum lugar, seja um montanhista que precisa escalar uma montanha. Só abrindo adendo aqui, a questão da montanha é uma outra situação que eu não vou conversar sobre ela hoje. Mas ela é muito interessante para quem quiser estudar isso, enfim. Mas o sujeito que vai até a montanha, e para subir, para escalar a montanha, ele tem que andar bastante. Às vezes a gente pensa, né, que o sujeito está no sopé da montanha, ele começa a escalada. Não, não é bem assim, né? As montanhas não são assim. Principalmente uma montanha com 8 quilômetros de altura e é bastante alta, né? E ele precisa fazer um caminho bastante grande para chegar até ela. Ou ele não sobe uma montanha, ele faz uma série de montanhas. É claro que muito provavelmente o objetivo do alpinista não é exatamente o mesmo objetivo do peregrino, mas em alguns lugares existem montanhas em que, ou nas quais, ou montanhas que têm estradas que o peregrino também precisa caminhar por elas para chegar até o topo. Não são montanhas muito altas, evidentemente, e não são montanhas feitas para o que levam alpinistas a fazerem alpinismo. É o peregrino que vai fazer essa caminhada até o alto da montanha. Então, por exemplo, na China existe um circuito de montanhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é um número importante no budismo chinês. É o número, por exemplo, de patamares de grande parte dos pagodes chineses numa determinada época, que você vai encontrar na China, no Vietnã, em outros países do Sudeste Asiático. Você faz um número específico de montanhas e você faz uma peregrinação também para lugares sagrados. Nesse lugar sagrado você pode encontrar o túmulo de um santo, um dente, um osso, alguma coisa que pertenceu a algum santo. Enfim, você vai lá, faz suas orações, suas libações, acende seus incensos, etc. e volta. Né? E às vezes a volta também ela é bem difícil. Isso não acontece só no cristianismo e no budismo. Isso acontece, pode parecer que não, né? Mas isso acontece no islamismo. Vocês vão encontrar em variantes religiosas que não são cristãs, tampouco budistas ou tampouco brahmanes. Vocês vão encontrar isso também no Irã, no Iraque e em outros lugares também. Vocês vão encontrar isso em tribos indígenas, em grupos étnicos de outros lugares, ou seja, no mundo inteiro existe uma peregrinação. Hoje nós temos outras peregrinações. Esses dias, né, aconteceu uma coisa trágica em São Paulo. Um sujeito levou um grupo para fazer uma subida numa montanha. A coisa não deu muito certo, mas aquilo ali é uma outra história, é uma outra situação. Mas até hoje nós temos então a peregrinação. E a peregrinação, a andança, ela é muito antiga. Um outro exemplo que, antes de falar de mitos antigos, um outro exemplo interessante é hoje a filosofia ocidental, ela trata também da importância do andar na filosofia. Você pode pensar a importância do andar metafórico, né? A importância do andar de modo alegórico, a importância do andar de modo simbólico, enfim, não, a importância do andar mesmo, a importância da andança. O quanto andar é importante no ato de pensar, no ato do pensamento. Evidentemente que essa situação da filosofia pode ou não ter resquícios de de um passado religioso, não sei, mas nós também temos ali a importância do andar, a importância do sujeito que anda pensando, anda para pensar ou pensa para andar. Em alguns lugares, o pensamento estava ligado à leitura. Na tradição islâmica, por exemplo, grandes praças eram construídas no interior das universidades, e até hoje você pode visitar algumas, Marrocos, Tunísia,
e você não vai encontrar muitas árvores nesse espaço, é um espaço meio nu, e você se pergunta, pois é, mas por que, que não plantaram árvores aqui, né, deixaram a coisa mais agradável, como é, por exemplo, o pátio interno da Catedral de Sevilha, que foi um outro templo, né, que foi transformado num templo religioso cristão, e você vai encontrar uma praça ali com laranjeiras, mas é uma outra situação. Nas universidades você vai encontrar grandes praças livres, e até hoje esse tipo de construção não é incomum em mesquitas novas, né? Por exemplo, a mesquita que foi construída agora recentemente em Abu Dhabi, você vai encontrar grandes praças internas, justamente que era para o sujeito andar, fazer uma deambulação, enquanto ele lê, e principalmente se ele lê um texto sagrado. Ou seja, a andança, o ato de andar, seja para atingir uma montanha, seja para chegar a uma igreja, seja para chegar a um túmulo, seja para chegar a um lugar sagrado, um rio, etc. Essa essa deambulação, essa andança, esse caminhar é antigo. Ele tem diversas leituras, diversas presenças no mundo, às vezes difíceis de comparar, mas isso não quer dizer que elas não coexistam e que haja entre elas também alguma semelhança. Só um pouco de cuidado ao fazer essas comparações, porque você compara o budismo do século VI na China com o mito maia do século XII ou do século XV, isso começa a gerar problemas, tá? Por mais parecidas que as histórias sejam. Às vezes a história da andança, a história da deambulação, a história do partir de um lugar A e ir até um lugar B, ela tem algumas variações, né, evidentemente. Ela pode ser feita sozinha. O sujeito faz essa andança sozinho. Ou pode ser feita em dupla. Então, por exemplo, em alguns mitos, eu acabei de falar de um mito maia, dois irmãos eles têm que ir ao inframundo para alguma coisa. Essa descida ao inframundo, feita por uma pessoa ou duas, não é incomum. Você encontra, por exemplo, no mito grego, em mitos egípcios, você encontra em outros mitos também, o sujeito que precisa fazer uma andança também, mas no caso é uma andança com outros objetivos. Então, por exemplo, Orfeu tem que descer até o mundo inferior para tentar salvar alguém, e isso, enfim, sabe que acaba não dando muito certo por outros motivos, mas aí também se trata de andanças. Agora, as andanças, como eu estava falando, elas diferem, evidentemente. Elas encontram em cada religião, em cada mito, em cada situação, um determinado objetivo, determinadas características. Vou citar duas muito conhecidas no Ocidente. A andança que Ulisses faz, inclusive nós não falamos nem em andança, nós falamos em périplo, porque ele faz um périplo por vários lugares onde se acredita, né, seja o oceano, o mar Mediterrâneo. E nós falamos em périplo, porque ali existe um caminhar, uma andança, uma viagem marítima, particularmente. É claro que para um povo como o grego, um povo como o minoico, um povo como o povo outros povos que viveram no norte da África, onde hoje é o Líbano, a Síria, enfim, povos que viveram na Itália, na Sicília, em outros lugares, né? Sicília, Itália, desculpa. Você vai encontrar a importância do mar. Então não é incomum que você encontre um mito, principalmente o mito de Ulisses, que seja tão afeito, tão presente no mar. Ele anda pelo mar, vai passar por vários lugares, vai passar por diversas experiências. E outra situação que eu queria lembrar a vocês é a Via Crucis. Então a gente tem, por um lado, ou em paralelo, a andança do Ulisses, que é uma andança que dura muitos anos, não é? Que é uma andança que dura muitos anos. E você tem a andança do Cristo, na chamada Via Crucis, a via da crucificação, até onde ele vai ser crucificado, que é no Monte Gólgota.
que ocorre num dia. E sem querer fazer muitas explanações, ou sem querer fazer comparações muito radicais, ou sem querer fazer comparações muito perigosas, na literatura moderna você também tem uma andança extremamente famosa, que é a andança que ocorre no livro Ulisses, do James Joyce, que também ocorre num dia, ou seja, é uma andança curta, mas ela remete ao mito do Ulisses, do Odisseu. Tanto que o nome do livro é esse. E aí você, em Joyce, se você começa a pesquisar, escarafunchar e até olhar os mapas que o próprio Joyce construiu, você pode começar a estabelecer ligações desse tipo. Não foi o primeiro autor a usar mitos antigos para falar de uma andança, não foi o último também, certamente não será. Né, haverá outros escritores que tratarão disso, às vezes de forma direta, lidando com o mito, de forma direta, como fez Joyce, ou não, ou às vezes sem saber, o escritor trata de uma andança e ele nem percebe que essa andança ela é um resquício ou ela é um diálogo com uma literatura mais antiga, religiosa ou não. E por que nós temos os mitos das andanças? Por que nós temos a peregrinação? A peregrinação, eu diria, eu que estou falando por mim, ela, não sei se ela se opõe, mas ela não é o seu contrário, evidentemente, né, que seria o sujeito parado. Então nós temos os mitos do sujeito parado. Né? Então nós temos o sujeito que vai até o deserto, mora numa caverna, se alimenta de mel e gafanhotos, ou o sujeito que é preso, ou o sujeito que vive num lugar só, que entra para um mosteiro, e ali ele permanece parado, numa vida mais contemplativa. E o andante, o caminhante, o andarilho, o peregrino, não. Ele não só, muito provavelmente, também vai ter que se alimentar de mel e gafanhotos, mas ele vai ter de andar. A sua obrigação será uma andança. E aí você encontra essas andanças em mitos extremamente importantes, né? Por exemplo, no próprio budismo, a andança que Siddhartha faz, né? E as descobertas que ele tem nesse caminho. Então aí já revelei um pouco do que o sujeito que anda procura. Ele procura algo, né? Procura iluminação, santidade, ele procura conhecimento, ele procura saber, ele procura o encontro consigo mesmo, ele procura uma razão para viver, para a vida, enfim, ele vai procurar algo. E o que ele encontra nesse caminho vai depender de mito para mito. Então, por exemplo, né, no século VI surgiu um sutra muito importante na China, que foi extremamente relevante para o budismo que crescia muito, né, já era presente na China, que é a história do Avatansaka, que é um sutra, ele tem vários nomes, tá? Não vou dizer que o nome é em chinês, em coreano, em japonês, mas esse é um sutra de uma pessoa que é um peregrino. Por que eu vou falar dele? Porque ele é um excelente exemplo para falar da peregrinação. Então, esse sujeito, esse homem, esse rapaz, esse jovem, ele faz uma caminhada bastante extensa e ao longo da caminhada, o que ele encontra? Primeiramente, sábios que vão ensinar coisas a ele. E ele também encontra pessoas comuns. E isso é muito importante nas histórias de caminhantes, de peregrinos, porque o peregrino ele não vai aprender apenas com os sábios que ele encontrar no caminho. Ele vai aprender com a dor, com a fome, com o frio, com a dificuldade para dormir.
com animais peçonhentos, ele vai aprender com pessoas simples que não têm um conhecimento profundo do mito, da religião, da filosofia, mas têm um conhecimento profundo da vida, das coisas da vida. Então, não é incomum que o peregrino ele fale, converse com um pescador, com alguém que planta. Não é incomum que ele encontre um soldado, não é incomum que ele encontre um monge, não é incomum que ele encontre uma pessoa morta, uma pessoa doente, o caso do Siddhartha, uma pessoa velha, porque é justamente isso que vai fazer com que ele tenha uma visão geral da vida e do caminhar da vida. Ou seja, a peregrinação ela é uma metáfora para a própria vida, para a própria existência. Se você fica parado em um determinado lugar, muito provavelmente você não vai aprender muita coisa. E se você caminha, e se você viaja, e se você lê, obviamente você vai aprender mais coisas. Pode ser que você não fique um sábio, porque o fato de você ter acesso ao conhecimento não é sabedoria, né? São coisas diferentes. Mas não é à toa que um ditado antigo chinês diz que uma viagem, ela pode ser mais importante que 10.000 livros. Pode parecer bizarro porque a gente tem claro, a gente tem uma visão bonita, poética, ou tem uma visão da importância do livro, da leitura. E é claro que, como eu, que sou um colecionador de livros, você vai pensar assim, nossa, mas que ditado antigo, que ditado esquisito. E justamente a gente diz o contrário, a gente fala para os nossos alunos ou para os nossos amigos, ou a gente fala para si mesmo da importância da leitura, da importância de ler. Claro, é importante ler. Mas a viagem, ela pode trazer mais conhecimento que 10.000 livros, obviamente. Porque a viagem, ela terá todas as sensações que você vai encontrar ao longo dela. As viagens podem ter problemas, elas podem ser bonitas, podem ser feias, elas podem ser. Você pode chegar a um lugar e odiar, você ter uma fantasia sobre ele, você pode gostar muito da comida, você pode se apaixonar numa viagem, você pode perder o trem, você pode perder o seu passaporte e você pode encontrar uma moeda, como aconteceu comigo. Encontrei uma moeda antiga no chão, na Tailândia, está aqui comigo até hoje. Ou outras coisas, mas todo o seu ser estará ali, na viagem, distante do seu lugar, da sua casa, da sua escola, da sua igreja, do seu clube onde você está parado. Então daí a importância desse ditado chinês, que uma viagem pode ser mais rica do que 10.000 livros lidos. Esse sutra chinês do século VI, ele é tão importante para o budismo oriental que ele foi transformado, foi reescrito, foi traduzido. Imagine, né, o chinês do século VI ele precisou ser retraduzido, né, para a língua chinesa que foi mudando ao longo do tempo. Mas ele foi recontado, por exemplo, pelo Ko Un, que é um poeta coreano, e que recontou esse sutra na forma de um romance, que aconselho a leitura porque o Ko Un foi monge budista e além de ser um poeta excepcional, ele também reescreve esse sutra e você pode ter acesso a essa história de uma peregrinação. O peregrino, aqui no caso nós temos então um peregrino, alguém que tem uma andança em busca de iluminação. E ele vai encontrar 23 ou 32, não lembro bem, pessoas com quem ele conversa ao longo da sua caminhada, até ele encontrar alguma coisa, não vou contar, né? Você pode ler o livro e chegar às suas próprias conclusões. E você pode não chegar a conclusão nenhuma. Você pode fazer uma viagem, pode fazer uma peregrinação e não encontrar nada. Por exemplo, em muitos mitos, o sujeito volta para sua cidade de mãos vazias. Você sabe que Ulisses volta pobre para Ítaca, volta um mendigo, ele volta sem tesouros físicos, ele volta com outro tipo de conhecimento.
É tanto que um dos mais famosos, se não o mais famoso poema do Cavafis, poeta alexandrino, escrito mais ou menos na década de 20 do século passado, ele fala justamente disso. Ele fala da importância dessa caminhada, dessa viagem, dessa peregrinação e o como o viajante ele deve aproveitar tudo que ele encontrar no caminho. Seja o conhecimento filosófico, religioso, as pessoas com quem ele conversar, mas seja também o aspecto físico das coisas que ele vai encontrar no caminho. Então, no poema, o Cavafis fala sobre os perfumes, os âmbares, as joias, as coisas, os animais, enfim, as bestas. O que ele encontrar no caminho vai trazer conhecimento. E ele finaliza o poema, inclusive, dizendo: se você acha que você voltou pobre para Ítaca, é porque acho que se você achar que é pobre, você não entendeu a viagem. Né? Então, mas ele fala o contrário. Se você volta pobre, mas volta iluminado, você terá entendido o que as Ítacas são, o que cada Ítaca representa. O Ulisses sai da sua cidade, onde ele era rei, e fica anos fora e volta um outro homem. Essa questão da vida do peregrino também é muito importante. Assim, eu não vou falar hoje do monge, né? Posso falar um outro dia, do sujeito que procura a iluminação de uma outra forma. Mas o sujeito que vai até algum lugar, ele certamente vai voltar outra pessoa. Fisicamente, ele voltará ao mesmo, né? Talvez mais velho, mas fisicamente ele voltará ao mesmo. Você pode pensar hoje em termos biológicos, tá? Ah, não, mas as moléculas mudaram, mas não, não é isso. Mas mentalmente, espiritualmente, muito provavelmente não. Ele voltará outra pessoa. Então, uma das funções da peregrinação, da ida até algum lugar, é isso: você retornar uma outra coisa, retornar um outro sujeito. Eu não vou também querer fazer uma comparação radical ou perigosa com o famoso dito grego, Demócrito, acho, né, da travessia do rio, né, que você não pode atravessar um rio duas vezes porque o rio mudou e você também. A gente poderia pensar que a peregrinação também, um sujeito que fez uma peregrinação, que fez uma andança, ele voltará a ele e não voltará a ele também. O peregrino ele também pode trazer, né, outras coisas. Então, a Ilíada e a Odisseia, principalmente a Odisseia, ela permite também leituras sobre outras descobertas e outras situações que os gregos encontraram nas guerras e nas andanças dos seus heróis, principalmente Ulisses. E daí a importância dessa andança no universo grego. Né? O universo grego, para os gregos, né, sempre houve templos para onde os seus peregrinos deveriam ir, e, enfim. E nós temos resquícios disso, como eu estava falando antes, na literatura, nós temos resquícios disso na religião, nós temos uma riqueza sobre a peregrinação muito grande e muito importante. E se você lê mitos indígenas da América, se você lê mitos do Novíssimo Mundo, da Austrália, das ilhas do Pacífico, você também vai encontrar histórias de sujeitos que foram atrás de um pássaro, da pena de um pássaro, o Velocino de Ouro, por exemplo, no mito grego, de uma música, de uma espada, de uma mulher, de um amado, enfim, você vai encontrar isso porque isso é importante no mito. Assim, se você estuda religiões, se você estuda mitos, você pode se arriscar a fazer comparações entre elas. Né? Por exemplo, você pode estabelecer, se você crê, por exemplo, no inconsciente coletivo,
se você estuda filosofia junguiana, ou se você acredita em troca mesmo de povos, você pode ir por esse caminho. Você pode também trabalhar com coincidências, né? Pensar que a andança é uma coisa meio óbvia e que se o sujeito anda por um lugar, ele deve voltar, ou ele vai morrer lá, ou se ele volta, volta vivo, mas volta outra pessoa. Isso vai ser encontrado em outros mitos. Mas você também pode estabelecer outras ligações. Por exemplo, você vai falar quando você fala do mito do herói, você vai encontrar autores que fazem relações muito profundas dessas andanças, desses heróis todos que andaram, que foram para algum lugar e acabaram voltando. Então, um desses autores, obviamente, é o Joseph Campbell, que é um dos mitólogos mais importantes do século passado, goste ou não da linha de pesquisa dele e do como ele estabelece essas relações, e de como ele também estabelece essas relações no mundo contemporâneo. Você vai encontrar o Mircea Eliade, você vai encontrar o Zima, outros autores que lidam com isso. Porque é muito incrível mesmo que haja uma deambulação, uma andança, uma caminhada em mitos tão diferentes e de formas em povos tão distintos que não conversaram, não dialogaram entre si. E na literatura moderna, você vai, ou nos filmes, ou em historinhas de criança, histórias infanto-juvenis, você já deve ter ouvido falar do sujeito que procura um pássaro, ou do sujeito que procura um tesouro, e ele vai para vários lugares do mundo à procura do pássaro azul ou à procura de um tesouro, não encontra e volta para sua casa e o tesouro está enterrado no próprio quintal. O pássaro azul, quando o sujeito chega em casa antes de morrer ou antes de começar uma nova vida, até a velhice, ele ouve o canto do tal do pássaro também na sua cidade, no seu lugar. Ou seja, ele não precisava ter saído do seu lugar para ter encontrado o pássaro. É meio óbvio isso, né? Tipo, a riqueza está dentro de mim, a riqueza, enfim, está aqui. A riqueza está na minha família, na minha religião, na minha cidade, né? Não sei o quê. Mas não, isso é mais profundo. Mas o sujeito caminha e ele volta e encontra o tesouro, o pássaro, a pena dourada. Mas olha o que o mito traz, o que os mitos trazem também. Né? Se o sujeito não tivesse partido, ele não teria voltado. Né? E se ele não tivesse partido, ele não teria aprendido tudo que ele aprendeu, inclusive ter olhado o mundo com outros olhos. E daí a importância do andar, do andarilho, da peregrinação e desses mitos todos que falam disso. Bom, há muitas histórias para contar sobre andarilhos. Eu citei algumas para mostrar que, o mito da andança, do andarilho, do peregrino, do sujeito que faz um périplo, é comum no mundo todo. Dois, o sujeito ele precisa fazer essa peregrinação para uma iluminação. Se ele fica em casa, ele não se tornará iluminado. Geralmente, esse sujeito vai voltar para casa sem riquezas físicas, mas ele voltará com outro tipo de riqueza espiritual, humana, um outro tipo de conhecimento também. Essa peregrinação, ela pode ser feita 1 ano, 2 anos, 20 anos, 40. Pense na peregrinação, na andança que o povo judeu faz na história bíblica. Né? 40 anos andando no deserto, até encontrar a Terra Santa. Aí você vai ter diferentes caminhos, diferentes maneiras e também diferentes sofrimentos. E por último, ao longo da caminhada, o herói, esse sujeito que anda, que peregrina, que faz o périplo, ele também encontrará diferentes tipos de problemas. Mas ele também encontrará diferentes tipos de auxílio. Então, uma história, por exemplo,
do mundo moderno, que, que, que dialogou profundamente com mitos antigos, é a história do Pinóquio. O Pinóquio, por vaidade, por curiosidade, por erro, por desrespeito, por alguma razão, ele parte por uma caminhada e ele passa por diversas situações. Ele é enganado, ele é ele quase morre, ele passa por uma série de tipos de sofrimentos, mas ele também tem ajuda. Esses elementos, a fada, um animal que fala, pode ser um grilo, uma aranha, um sapo, uma cobra, pode ser uma raposa, pode ser um gato, no caso da Alice, né? Você vai variar. Então, no mito de Ulisses você tem seres mágicos, seres sagrados, você tem outras situações. Na Via Crucis você tem, quando Jesus cai, um sujeito o ajuda, você tem Verônica que limpa o rosto dele. Então assim, a caminhada difere de mito para mito, de relato para relato, ela tem muito a ver com a fé também de milhões, bilhões de peregrinos, de religiosos no mundo inteiro. E até hoje são feitas peregrinações que envolvem um número imenso de pessoas. Então, no Irã, no Iraque, você vai encontrar 2 milhões, 10 milhões de pessoas que fazem uma peregrinação, uma vez por ano, ou enfim, a cada 5 anos, não sei. Na Índia, você tem festas que chegam a chamar para si 200 milhões de peregrinos. Espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos, para atiçar a curiosidade de quem me ouvir. E quem quiser saber um pouco mais ou conversar um pouquinho mais sobre isso, só deixar alguma pergunta aqui na minha página. É isso aí, um abraço, Eduardo, é isso aí, fique bem.